Fala, meus queridos, tudo bem? Aqui é o Michel Blume, eu sou hipnoterapeuta, sou certificado pelo Instituto Enneagrama no estudo de personalidades, também sou formado em medicina germânica e radiologia médica. Então, a gente está aqui fazendo a leitura do livro Propósito, do Prem Baba, né? A Coragem de Ser Quem Somos, onde ele fala do nosso propósito de vida. Então a gente está começando hoje o capítulo 1 do livro. A gente já fez a introdução, já comentamos a respeito da introdução no vídeo passado e agora vamos iniciar no capítulo 1. É um livro magnífico, é um livro que mudou muito a minha visão de mundo, me fez compreender muitas coisas a respeito da minha vida mesmo e acredito que possa te ajudar nesse caminho também, nessa jornada que é a vida, que tem momentos bons e momentos que nós interpretamos como ruins, como sofrimentos, como as dores que nós passamos, beleza? Então vamos lá, na página 18, vamos começar ali no capítulo 1, onde ele fala de nasce um potencial. Neste plano físico, para fazermos uma viagem, precisamos de um meio de transporte. No que diz respeito ao trânsito da alma rumo à consciência divina, precisamos passar pela consciência humana e para vivermos essa experiência aqui na Terra, usufruindo de uma personalidade humana, se faz necessário um veículo, pois o espírito não teria como viver tal experiência sem um ego e um corpo. Assim, nascemos com um corpo e com uma estrutura psíquica projetada para desenvolver um ego. Ego e corpo formam um veículo, um instrumento projetado para que o espírito possa viver essa experiência material. Então vamos lá. O Prem Baba, se eu não me engano, ele é hinduísta, né? Ele é muito adepto ao hinduísmo, então trabalha muito, muito da crença de reencarnação, né? Nós somos espíritos que viemos experimentar a vida humana, experimentar esse meio materialista e meio físico. Para que essa experiência? Para uma evolução da alma, certo? Então já começa daí, sem preconceitos, tá? Façam toda essa leitura de livro aqui, sem preconceito algum, simplesmente respeitem a crença, né, de quem escreveu o livro, respeitem essas crenças para que a gente possa absorver o melhor possível, porque é um livro muito bonito, é um livro muito legal, a visão de mundo dele é muito legal. Inclusive, quando ele começa a falar do ego, né, que o ego e o corpo formam um veículo, que a gente vai entender um pouquinho mais daqui a pouco, que o ego ele é necessário, de certa forma, mas ele não pode estar no centro de tudo, assim como você se torna uma pessoa egoísta, né? Então a gente tem que pular essa parte, a gente tem que aprender com o ego para que nós não possamos mais trabalhar com um ego. Isso vai ficar muito mais claro daqui a pouco, nesse capítulo ainda. Lembrando que eu vou passar aqui para vocês algumas partes do livro, não vou passar o livro inteiro, tá? Eu vou separar aqui por parte de capítulo, então o que vai fazer é que eu vou pegar algumas partes que eu já li esse livro, eu assinalei as principais partes, as partes mais relevantes. Você não vai perder nada do livro, tá? Porque eu vou estar sempre comentando a respeito, mas eu vou pegar as partes mais relevantes, porque se a gente for ler linha por linha do livro vai ficar algo muito extenso, muito cansativo, porque tem muitas repetições de metáforas e tudo mais. Então a gente vai pegar só as partes mais relevantes dos ensinamentos que o autor quer passar para a gente, beleza? A gente vai para outra parte agora. Existem muitas definições para a palavra ego. Aqui me refiro a ela como o princípio da individuação, ou ainda como o princípio da ideia de eu. Apesar de ter uma função muito importante no projeto divino de expansão da consciência, cuja meta, em última instância, é restabelecer o estado de unidade, o ego também representa o nascimento de um senso de separação, ou seja, é o princípio da ideia de que somos separados uns dos outros. Então vamos lá, a gente já começa falando dessa parte física. Aqui ele já deixou bem claro que o ego é uma coisa humana, o ego é uma coisa do corpo físico que nós temos, do nosso cérebro que é físico que nós temos. Então não é uma parte espiritual. Então, o que ele está falando é o princípio da ideia de que somos separados um do outro. Quando a gente pega essa coisa física, né, do corpo físico, a gente repara que realmente as pessoas acham que são separadas umas das outras, né? Então eu não tenho nada a ver com a pessoa que mora lá na África, por exemplo. Mas será? Será que em espírito não é diferente? Não estamos todos conectados? É daí que ele começa a partir para uma outra ideia de vida. De fato, no nível físico, que é o nível das aparências, nós estamos separados, mas no nível do espírito somos apenas um. É o que eu estava falando agora, né? No nível físico, podemos até nos perceber separados, mas no nível espírito somos um. Então vamos lá. Quando a gente medita, se você não tem esse costume, procure colocar esse hábito no seu dia a dia de meditar. Quando a gente medita, a gente entra num estado que para mim é uma conexão com o nosso espírito, com a nossa alma, com quem nós realmente somos em essência.
E quando eu estou nesse estado meditativo, eu me sinto parte de um todo. É como se eu fosse uma gota dentro do oceano. Entende? Você consegue compreender essa metáfora? A gota dentro do oceano não está separado, não é mais separado. Só que são estados de meditação que eu consigo chegar, que eu consigo alcançar. Talvez no início você não consiga, mas eu medito faz muitos anos, né? Então eu chego no estado meditativo que eu sinto, por exemplo, que o pássaro cantando lá fora faz parte de mim e eu faço parte dele. Na verdade eu não consigo explicar, porque é algo que só quem sente consegue entender o que eu estou falando, consegue compreender o que eu estou falando. Você tem que experimentar para poder compreender o que eu estou falando. Sementes de amor. Quando nos permitimos contemplar e nos deixar envolver pela beleza da vida, observando os fenômenos da natureza, percebemos que tudo é fantástico e que certamente a vida vai muito além dessa realidade cotidiana que captamos através de nossos olhos físicos. Vários livros que eu já li de espiritualidade falam da questão dos nossos sentidos físicos, o olfato, o tato, a própria visão, que ela não consegue captar tudo. E isso é muito fato, até estudos científicos, né? Não sei se eu posso falar científicos, mas de física, não sei qual área seria especificamente, mas de testes, né? Onde as pessoas conseguem compreender que nós temos uma frequência de hertz mínima e máxima que nós ouvimos. E os cachorros, por exemplo, ouvem muito mais outras frequências. Então, peraí, tem algo que a gente já não consegue captar pelo meio dos nossos sentidos. Até a questão da luz, né? Tem graus ali de, não sei se é graus a palavra também, desculpa se eu estou falando a palavra errada, mas de luz que nós não conseguimos enxergar. Né? Quando está tudo escuro, a gente não enxerga nada. Então, quando a gente tem alguma luz refletindo no objeto, a gente consegue enxergar aquele objeto. E esses estudos já mostraram para a gente que existem campos ali de luz que nós não conseguimos enxergar. Aí você percebe a própria internet, por exemplo, o Wi-Fi, a gente não vê, mas ela está ali. O oxigênio a gente não vê, mas ele está ali. O sinal de rádio a gente não vê, mas ele está ali. Então a gente não pode confiar 100% nos nossos sentidos físicos, porque isso não é tudo que tem no mundo. Na verdade a gente não compreende basicamente nada, pelo menos ainda a gente não compreende basicamente nada do que é a vida realmente, né? Você já se perguntou como é possível frutos e flores dos mais diversos tamanhos, cores, fragrâncias e sabores simplesmente brotarem de árvores? Isso é fantástico. É realmente, né? Cada uma tem a sua particularidade e é tudo feito com muita beleza. Ele vai sempre citar isso no livro, da beleza que é a vida, da beleza que é o mundo, da beleza que é a natureza. Né? Todo esse mistério da vida que torna a vida maravilhosa. Né? Então ele cita bastante essas questões naturais mesmo, como a árvore é. Da mesma maneira, nós seres humanos trazemos uma porção da consciência divina que deseja se expandir e se expressar através de nós. Também trazemos um código, um programa, algo a ser realizado. Esse programa é o propósito da alma. Nós viemos para este mundo justamente para realizar esse propósito, que também costumo chamar de visão, uma visão a ser compartilhada com o mundo. Então vamos lá, tem objetivos e metas que nós colocamos, que nós falamos muitas vezes que é um propósito. Meu propósito de vida é ser rico, famoso, propósitos mundanos de coisas físicas. Mas existe algo que é o propósito da alma. Quando você morrer, o carro não vai com você, a casa não vai com você, o dinheiro não vai com você. O que você constrói e você deixa para a humanidade são seus atos de amor. Ele vai sempre citar o amor como essência do ser humano. Tá? Fraternidade, sempre olhar para o outro e não somente para nós mesmos. Então a gente tem um propósito que é um propósito de alma, que é algo mais intangível, não é algo palpável, digamos assim. Não é algo material que eu posso pegar aqui e falar, isso aqui é meu propósito. É uma nota de R$100, até um cheque de 1 milhão. Não são coisas palpáveis no nosso propósito de alma. Nosso propósito de alma está em níveis espirituais, e não humanos. E percebe que ele fala aqui que é uma visão a ser compartilhada com o mundo. Então, o meu propósito está ligado para ajudar outras pessoas. E o propósito dessas pessoas, por sua vez, está ligado a ajudar outras pessoas. E assim nós vamos interconectando com o outro, com seus propósitos de vida. O propósito se manifesta de forma muito particular em cada um de nós. Cada alma individual chega aqui com um programa específico a ser realizado, e esse programa ou propósito individual está alinhado com o propósito maior da vida. Cada alma individual chega aqui com um programa específico a ser realizado. O meu propósito de vida, da minha alma que está aqui hoje, não é o mesmo que o seu.
Talvez eles podem se complementar para que nós possamos atingir esse propósito, tanto meu quanto o seu. Mas não é o mesmo. Cada um tem a sua particularidade, as suas capacidades únicas a desenvolver para que você possa atingir o seu propósito, o propósito da sua alma. Como que você soma no mundo? Percebe? Todo mundo está aqui no mundo para somar. Quem não está somando é porque ainda não compreendeu qual é o seu propósito. Não compreendeu ou pelo menos não parou para refletir o que é a vida. Aí a gente vai entrar daqui a pouco por que isso acontece. Né? Que vem nossas dores emocionais, experiências de vida e tudo mais. Mas tudo isso faz parte do nosso aprendizado para que nós possamos evoluir, descobrir nosso propósito e entregá-lo para o mundo. E isso vai trazer a felicidade verdadeira, a felicidade interna, não externa. Saber qual é o propósito é saber o que viemos fazer aqui. E o que viemos fazer aqui está intimamente relacionado àquilo que somos em essência. Ou seja, o programa individual da alma está relacionado à consciência do ser. Assim como a laranjeira só pode dar laranjas, o ser humano só pode dar um tipo de fruto, o amor, pois o amor é a sua essência. Então lembra que eu falei que o autor vai toda hora, né? O Prem Baba vai toda hora falar que o amor é a essência do ser humano e faz todo sentido, né? Porque quando a gente age por amor, a gente age fazendo bem ao outro. E se nós fazemos bem ao outro, nós fazemos bem a nós mesmos. Né? Então se todo mundo fizesse as coisas, né? Tomassem decisões e fizessem as coisas, se os políticos, os governantes do mundo pudessem fazer as coisas pensando no outro sem atos egoístas, simplesmente fazendo por amor, né? Amor ao próximo mesmo, acho que é essa palavra mesmo, por amor ao próximo, o mundo não estaria o caos que está hoje, não teria o sofrimento que tem hoje no mundo. Né? Entretanto, o amor é um fruto que pode se manifestar de infinitas formas. Cada alma traz consigo dons e talentos que são a maneira única por meio da qual o amor se expressa através de nós. Todo dom, talento que ele fala aqui, eu acredito que tenha que ser desenvolvido. Existem pessoas que são apaixonadas por cálculos, por exemplo, e nós não teríamos uma segurança de dormir debaixo de um teto numa tempestade se não fossem essas pessoas. Eu odeio cálculo, eu não gosto de cálculo, meu negócio é humanas aqui, eu adoro isso, eu nem vejo como um trabalho, né? Eu adoro isso. Me desenvolve, me alimenta minha alma fazer isso que eu faço aqui. Né? As terapias, esses estudos de leitura, e eu passar aqui para vocês também, uma coisa que eu adoro fazer. Então, acho que cada um tem a sua particularidade, mas as particularidades precisam ser desenvolvidas. Por isso que a gente sempre fala para você fazer o que você ama. Né? Não siga os passos do pai, os passos da mãe, se não é o que você ama fazer. Faça o que você ama. Ah, mas música não dá dinheiro. Por exemplo, né, eu já quis fazer faculdade de música e me jogaram para baixo, falando que música não dá dinheiro, música isso aqui não vai fazer música. Não meus pais, não foram meus pais, tá? Meus pais sempre apoiaram em qualquer decisão que eu tomasse. Mas é a gente parar para analisar o que é que a gente ama. Se a gente ama, a gente vai fazer bem feito. Se a gente vai fazer bem feito, alguém vai estar se beneficiando disso. Então aí começa a busca do nosso propósito. Nosso propósito está muito relacionado não com o hobby, mas com o nosso trabalho diário, tá? Com o nosso trabalho diário. Provavelmente o seu propósito de vida pode estar ligado com o que vai te fazer sobreviver também, né? Ter o ganho financeiro por causa disso. Mas o ganho financeiro não deve nunca ser o fim, tá? Não pode ser o objetivo principal. Você deve fazer as coisas por amor, por uma entrega para o mundo, sem interesse de troca. Mas o dinheiro ele vem como consequência do que você entrega para o mundo. O dinheiro é consequência do bem que você faz ao mundo. Independentemente de sua natureza, os desafios são instrumentos de aprendizado. Por que eu coloquei essa parte aqui? Independente da sua natureza, os desafios são instrumentos de aprendizado. Essa frasezinha diz muita coisa. Né? Porque cada emoção tem a sua função. Né? Eu, por exemplo, que eu estudo muito comportamento, emoções, por que a emoção está ali, por que aquela emoção foi aprendida por aquela pessoa. Então, a gente percebe que as emoções que nós consideramos negativas, tristeza, mágoa, até a raiva, o medo, elas nos fazem pensar, elas nos fazem refletir. Principalmente a tristeza nos faz refletir sobre a vida, sobre quem nós somos. Então, independente da natureza dos seus desafios, das suas dificuldades que você passa na vida, elas são uns instrumentos de aprendizado, sim. Eu passei por muita coisa, não digo ruim, mas difíceis, assim. Foram desafios para mim e foi onde eu mais consegui me desenvolver. Se minha vida tivesse sido tudo felicidade, tudo de mão beijada,
talvez eu não estaria aqui hoje, talvez não estaria evoluindo minha alma como eu sinto que eu estou, dessa forma que está acontecendo hoje. Porque os desafios nos fazem crescer. É na dor, né? Sem dor, sem ganho. Né? Com a dor vem com o sofrimento, vem também o crescimento. Então a gente tem que ter essa compreensão. Parar e realmente refletir. Se você está triste, peraí, por que eu estou triste? O que está acontecendo dentro de mim para que eu possa compreender isso? Então a dor ela traz sim uma compreensão maior. Quer você acredite ou não, porque se você está sofrendo hoje, você pode ficar muito negativo em relação à vida, em relação às coisas. Mas usa isso como um aprendizado. O que é que essa dor está querendo te ensinar? Para onde essa dor está te encaminhando? Para onde ela está fazendo você olhar que antes você não olhava? Esses lugares de parada onde a alma estaciona temporariamente para absorver determinados aprendizados e se libertar da cadeia de reações geradas pelas ações equivocadas do passado são o que chamamos de karma. Essa palavra sânscrita significa literalmente ação, mas se refere a uma lei cósmica, a lei de causa e efeito, ação e reação, que determina que todo efeito tem uma causa. Tudo que se manifesta agora em nossas vidas é um produto de nossas ações do passado. Para toda ação existe uma reação. Assim, o karma envolve não somente a ação, mas também a reação inerente a ela. Ficou bem explicadinho isso daqui, né? Mas, um detalhe, como é um livro de um autor que trabalha ali com o hinduísmo, às vezes acho que ele estudou também judaísmo e budismo, não sei certinho sobre o Prem Baba, tá? Mas se eu não me engano ele é hinduísta. E o que acontece? Essa questão do karma que ele está falando, que vem do passado, ele não está falando somente dessa vida, tá? Coisa que a gente passou nessa vida. Como ele trabalha com uma crença de reencarnação, ele fala também de crenças de vidas passadas, né? Que você vem carregando um karma. Se você fez o mal, você tem que aprender sobre esse mal para ficar uma pessoa de bem agora. Então o mal que você faz vai retornar para você para que você aprenda com ele também. É isso que ele está querendo dizer nessa lei cósmica que ele chama. A ação desinteressada nos liberta, pois ela possibilita que deixemos de produzir reações e, consequentemente, que nos libertemos da teia do karma. Mas isso é possível somente quando karma, ação e dharma, propósito, estão alinhados. O que significa que nossas ações correspondem ao que de fato viemos fazer aqui. Maravilha! O que você faz é o que vai te fazer depois ver lá na frente. Como ele está falando de passado, né? Passado que gerou um karma, então hoje você está aqui para resolver esse karma. Então as suas ações são inerentes a ela, ao seu propósito. O seu propósito de fazer o bem está ligado a suprir, digamos assim, o mal que você fez no passado. É isso que ele está querendo dizer. Tá? Pensa assim, veja Dharma como propósito, o caminho da iluminação espiritual. Então quando a gente pensa assim, imagina, eu gosto de usar a metáfora, né, de imaginar uma estrada retinha. Esse é o Dharma, tá? Essa estrada reta. Aí dos lados nós temos plantações de milho. Ali podem ter alguns galhos que podem te espetar, ali podem ter cobras, podem ter animais peçonhentos que podem te machucar. Quando você sente alguma dor, que entra naquela parte que eu falei dos desafios da nossa vida, você começa a sentir dor, você começa a se espetar, você começa a ter que lidar com algumas cobras. O que isso está mostrando para você? Que eu estou me desviando do meu caminho. Estou no caminho errado. O caminho do Dharma é lá e você entrou na plantação. Então a dor ela é consciência. Tá? A dor ela é consciência. Você percebe que quando você machuca o joelho, a sua atenção fica toda voltada para o joelho. Para quê? Para você cuidar daquilo ali. Porque aquilo ali agora ficou fragilizado e pode infeccionar. Você pode jogar alguma sujeira em cima do joelho. Então a dor ela nos faz perceber coisas que sem ela nós não perceberíamos. E a dor da alma também é assim. Se algo está errado na sua vida, se você sente que tem algo errado, se você sente que você está se espetando, lidando com cobras, talvez você esteja no meio da plantação. E é a vida querendo te mostrar que você tem que voltar para o caminho do Dharma. Você tem que voltar para essa estrada. Você tem que encontrar o seu propósito. O que é que você veio fazer aqui? O que é que você tem que aprender aqui? Quanto mais alinhadas estiverem com o propósito maior, menos efeitos nossas ações causarão e mais consciência elas trarão ao planeta. Pois o propósito da alma individual está diretamente ligado ao Dharma e ao Karma coletivos. Maravilha, então coletivos, nós não estamos juntos aqui à toa. Eu sempre penso, a gente não nasceu nesse planeta, a gente não nasceu nessa cidade, a gente não nasceu nesse bairro, com esses pais especificamente,
A gente não nasceu nessa época da humanidade, da evolução da humanidade, à toa. Tudo acontece sem coincidência, eu não acredito em coincidência. Eu aprendi a não acreditar em coincidência. Estamos aqui nesse exato momento por algum motivo. Qual motivo que é esse? Qual problema que viemos resolver aqui para poder suprir o nosso karma, digamos assim? Vamos entrar agora em outra parte de influências externas que ele fala dentro desse capítulo. O propósito do ego, ou propósito externo, é como a casca de uma fruta. É uma camada superficial que encobre o verdadeiro programa da alma. A casca, no entanto, também tem uma função. Ela serve como uma proteção para que o ego possa se desenvolver e construir o que for necessário para a sua experiência. Mas chega um momento em que essa camada externa precisa ser retirada para que o verdadeiro propósito possa se manifestar plenamente. Da mesma forma que precisamos retirar a casca da fruta para saboreá-la, esse programa externo precisa ser removido para que o programa interno se revele. Vamos lá, quando a gente fala de casca de fruta, a gente pensa muito em proteção, né? A casca está ali para proteger, então ela tem uma função. Ele usa essa metáfora, né, e compara o ego, o propósito do ego, como essa casca. Então é como se fosse uma proteção. Porém, eu acredito que o ego inflado, ele é uma proteção diante da nossa fragilidade. Tá? Então, eu mesmo, por exemplo, na minha adolescência eu era um cara que era um temperamento assim, muito ruim. Eu tinha muita raiva, né? Então eu discutia com as pessoas, eu brigava com as pessoas, eu não era o tal que não leva desaforo para casa, e é ridículo isso. Hoje eu vejo o quanto que é ridículo isso. Né? E eu percebi no decorrer da minha vida que eu estava querendo me proteger de uma fragilidade. Era como se fosse o meu ego ali me protegendo. Né? O ego vai trazer essa emoção de raiva. Ninguém mexe com o meu ego. Era isso que acontecia, era uma casca que protegia a minha fragilidade. Só que o meu propósito de vida está onde? Está dentro, por debaixo da casca. Ele está ali no miolo, no centro. Então, você tem que conhecer a sua fragilidade para que você encontre o seu propósito. A entidade humana chega a este plano livre, amando e confiando. Ao nascer, a criança ainda tem uma lembrança de quem ela é e do que ela veio fazer aqui. Mas com o passar do tempo, através do contato com o mundo, ela vai cedendo às influências externas, adquirindo crenças e reprimindo sua expressão natural. Como sabemos, a fundação da personalidade acontece nos primeiros 7 anos de vida. Vamos lá. Novamente, nosso córtex pré-frontal fica atrás da nossa testa. Até 8, 9 anos mais ou menos, ela não está 100% desenvolvida. Isso é uma parte da nossa mente racional. É como se fosse um filtro. Né? Porque se eu te falar hoje, você que é adulto, que tem uma... Nossa, eu estou olhando aqui pela janela, tem uma vaca voando ali fora. Você vai falar que eu sou louco, porque você aprendeu o que é uma vaca, você aprendeu que ela não voa. Você sabe o que é voar. Se você falar para uma criança de 2 aninhos, 3 aninhos, ela vai querer ver a vaca voando. Por quê? Porque simplesmente entra a parte racional, a parte de analisar as coisas, ela é mais fraca. Ela vai direto para o subconsciente e vai programando essa criança. Né? Por isso que ele fala até os 7 anos de idade, que é a fundação da personalidade, porque de 0 a 8 anos, basicamente, aqui ele usa 7, mas tem teorias aí que vão falar que é de 7 a 9, tá? De 0 a 7, 0 a 8 ou 0 a 9. Mas é nesse meio que a gente realmente cria a nossa personalidade. É como se nós vivêssemos 9 anos ali da nossa vida e depois a gente só repete. A gente só vive esses 9 anos, depois a gente só vai repetindo os padrões. Se nós não olharmos para nós vamos acabar repetindo. Porque é nesse período que a criança, com o passar do tempo, através do contato com o mundo, vai cedendo às influências externas, adquirindo crenças e reprimindo sua expressão natural. Você percebe, né? Quantas vezes os pais não falam não para a criança? Não, não pode porque eu não gosto. Não, não pode porque é feio. Não, não pode porque isso e aquilo. Não, não pode porque fulano não faz assim. Não. Você vai reprimindo a essência da criança. E isso vai machucando a criança. E ela vai perdendo quem ela realmente é. A criança ela é muito pura. Ela chega no mundo muito pura. Né? E essas religiões, né, antigas, como o hinduísmo, diz que ao nascer a criança tem uma lembrança de quem ela era na vida passada, quem é ela em espírito, em alma. Ela chega sabendo quem ela é. Mas o que acontece é que vai simplesmente perdendo isso com as coisas mundanas, com as dores que o mundo vai trazendo, principalmente as dores que os pais vão colocando em cima daquela criança. Normalmente, até o início da juventude, uma pessoa ainda tem a visão clara daquilo que veio fazer, carrega um forte anseio, traz consigo sonhos que são expressões do seu propósito. Mas aos poucos,
vai se esquecendo e acreditando nas vozes externas que insistem em dizer que esse sonho é impossível de ser realizado, que esse caminho não é bom ou ainda que a pessoa não tem capacidade para isso. Aos poucos ela vai cedendo a essas vozes, até que desiste e se esquece completamente dos seus sonhos e passa a sonhar o sonho dos outros. Isso aqui é o que eu vejo basicamente todos os dias aqui no consultório. Pessoas que tinham sonhos, pessoas que tinham objetivos, propósitos e com o tempo os pais principalmente, que é mais perigoso, né? Porque quando a gente está conhecendo o mundo, a gente entra no mundo, a gente nasce. Quem apresenta o mundo para a gente são nossos pais, né? Pai e mãe. E lógico, esses pais, né, todos os pais, eles são machucados, eles têm as dores deles. Eles vão jogando essas dores de acordo com o que eles viveram para os filhos. Né? Eles querem proteger os filhos dessas dores que eles passaram. Então eles vão falando que, não, isso você não vai fazer isso porque não dá dinheiro, não, porque isso e aquilo. Eles querem tentar proteger o filho de uma forma que, na verdade, na minha opinião, ela é errada. Você não deve impor alguma coisa para o filho, principalmente isso daqui. Falar que a pessoa não tem capacidade para isso. Nossa, eu já peguei pessoas aqui que estavam destruídas emocionalmente, porque os pais viviam chamando eles de, desculpa a palavra, mas chamando de burro, de incapaz, você não consegue fazer isso, você não tem capacidade para isso não é para você. E a pessoa simplesmente acreditou nisso, não por uma escolha, mas porque isso acontece desde sempre. E a palavra dos pais é muito forte. A palavra de pai é forte, a palavra de mãe também é forte. Basicamente entra direto no subconsciente e aquilo programa a gente para viver daquele jeito. A gente tem que cuidar muito com o que a gente fala para os outros. Tais mecanismos são limitantes, porque ao mesmo tempo em que servem para proteção, geram separação e esquecimento. Os muros que você constrói ao seu redor para se proteger são os mesmos que o mantêm isolado no mundo. Opa, é o que eu estava falando agora, né? Nós construímos muros ao nosso redor para nos proteger. E quem começa essa proteção é quem? Está até aqui, ó. Tais mecanismos são limitantes, porque ao mesmo tempo que servem de proteção, geram separação e esquecimento. Separação de nós mesmos e dos outros também. A gente separa, criamos muros, criamos barreiras. Porque eu estava falando do ego, né? da casca do ego, para que a gente possa nos proteger da nossa própria fragilidade. Quando nós começamos a ver que os nossos sonhos, que nós somos em essência, é uma coisa de fragilidade, é uma coisa fraca para o mundo. E a gente não quer mostrar essa fragilidade para o mundo. Então nós criamos cascas, personagens, que daí vem de personalidade, né? Nós criamos personagens para que a gente possa viver no mundo, nos adaptar ao mundo tão dolorido que a gente vive. Isso que conhecemos como maldade nada mais é do que um conjunto de mecanismos de defesa que o ser humano desenvolve desde cedo na vida para se proteger da dor dos choques de humilhação, rejeição e exclusão. Maravilhoso, é isso. É isso. A gente fala de maldade, e por exemplo, veio uma menina aqui uma vez fazer um tratamento e a gente foi buscando onde tudo isso começou e ela tinha uma irmã especial, uma irmã que só conseguia mexer os olhos, vivia na cadeira de roda. E essa irmã era a irmã mais nova, né? E essa menina sofria muito por uma culpa que ela carregava, porque ela queria a atenção da mãe. E a mãe, depois que a filha com um problema nasceu, né, a filha especial nasceu, começou a dar atenção só para a outra filha. Então isso tirava um pouco do amor. Ela sentia, tá? É a interpretação da criança. Ela sentia que a mãe tirava um pouquinho do amor que era para dar para ela e dava para a irmã dela. Isso começou a fazer ela ficar com raiva da irmã dela. Ela disse que ela às vezes beliscava a irmã dela, sabe? E ela sentia uma culpa assim absurda por ter feito mal à irmã dela. Ela sentia muita culpa. Foi um tratamento muito pesado, muito triste. Eu fiquei com a minha cabeça explodindo de dor de cabeça, porque foi bem pesado a energia negativa que ela liberou. Só que no final foi tudo muito lindo, muito maravilhoso. A transformação que ela teve de se perdoar pela maldade que ela cometeu no passado. Porque ela entendeu que as coisas não são assim. Ela entendeu que o amor da mãe não estava simplesmente só em uma filha. Então a gente enxerga como maldade a princípio. Nossa, olha o que ela fez com a irmã. É uma interpretação nossa. Só que, vamos olhar um pouquinho mais profundo. Como que essa criança interpretou isso? Porque ela não fez isso quando era adulta, né? Ela não machucou a irmã dela quando ela era adulta. Ela machucou quando ela era uma criança ali, 4 anos, 5 anos que ela fazia isso. Mas até hoje, né, quase 30 anos de idade que ela fez aqui a terapia, ela simplesmente se limpou disso. Então a gente tem que parar para analisar um pouquinho o que é realmente maldade,
Porque se uma pessoa está entregando sofrimento para alguém, é porque ela tem sofrimento dentro dela também. A gente só entrega para o mundo o que nós temos dentro de nós. Então, quanto mais amor nós tivermos, mais amor a gente vai entregar para o outro também. Bom, a gente está passando num tempo bem grande aí, dessa primeira parte do primeiro capítulo, então eu vou separar esse capítulo em duas partes. Eu acho que vai ficar melhor e mais fácil, inclusive, para vocês assistirem, porque eu acho que ainda vai mais uma meia hora aí para a gente terminar esse capítulo. Então, para não deixar o vídeo tão extenso, eu vou simplesmente parar aqui na página 25, nós vamos continuar lá na página 26, para a gente continuar o comentário do capítulo 1, parte 2, beleza? Para que a gente possa fazer um vídeo mais tranquilo de assistir, vocês possam captar e absorver mais informações também, beleza? Me segue lá no Instagram, se inscreva, ativa as notificações, a gente se vê daqui a pouquinho no capítulo 1, parte 2. Um grande abraço, meus queridos, e até mais.